Uma vitória maiúscula, resultado expressivo do Juventude no Beira-Rio, traz a vantagem para Caxias do Sul para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Eu vou falar sobre Inter 1, Juventude 2, para nova tendência, serviços de síndico profissional para melhor administração do seu condomínio. Fone 54 996 13 1404. Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran. Compre o seu carro batido, acidentado, com pagamento à vista. Chame no WhatsApp 54 99979 9543. Projetando o jogo na Rádio Caxias nesta quarta-feira no nosso campo neutro, eu dizia da importância do Juventude trazer para Caxias do Sul a decisão contra o Inter, isto é, não voltar do Beira-Rio com uma desvantagem, né, que complicasse a sua vida para o segundo jogo. Mas eu não era assim o cara mais otimista e até exigente a ponto de dizer que o Juventude tinha que trazer para Caxias do Sul uma vitória. E esse seria um sonho. E o Juventude conseguiu. Conseguiu às custas de mais uma vez um trabalho tático do Roger, estratégico do Roger e a disciplina dos jogadores na colocação do que é proposto em campo. O Juventude teve bem menos em termos de percentual de posse de bola do que o Inter, mas muito mais em termos de efetividade e em qualidade de jogo. O Juventude foi um time que se defendeu bem. A gente não vai aqui falar, por exemplo, como falamos e muitas vezes, quando o Juventude jogava no Beira-Rio ou na Arena do Grêmio, e o goleiro era o grande destaque, porque era esmagado e tu trazia um resultado de empate. Olha, tu vê como são as coisas, o goleiro salvou. Não, o que nós vimos não foi isso. Foi um Juventude que se portou bem defensivamente. É verdade que o Inter teve chances, é lógico, o Inter estava jogando no seu estádio e estabelecia em algum momento alguma pressão, mas isso não aconteceu, muito longe de ser aquilo que muitas vezes a gente viu. Vimos um Juventude seguro defensivamente, que no primeiro tempo teve alguns lances de contra-ataque e num deles fez gol, um gol de oportunismo do Gilberto, numa assistência do Eric Farias. O Juventude foi para o vestiário com o marcador de 1-0 em seu favor, e quando parecia no segundo tempo que ia ser uma pressão desordenada do Internacional, foi o Juventude no segundo tempo que começou a criar mais oportunidades. Aí sim os espaços que o Inter deixava eram bem aproveitados pelo Juventude, que perdia um pênalti no segundo tempo, na parte inicial, com o Gilberto. O Jean Carlos ia bater, o Gilberto disse, não, é comigo, mas bateu mal e o Antony pegou. Bom, a partir daí, até uma retomada anímica do Inter, sem, eu repito, em nenhum momento esmagar o Juventude, mas animicamente ele se fortaleceu, conseguiu buscar o empate num lance ajustado, em que o Ener Valencia empatou o jogo, e no finalzinho o Juventude acabou marcando o segundo gol em assistência de Tagliari e conclusão de Luiz Oyama. 2-1 no Beira-Rio. Sábado, 4 da tarde, no Jacone, que eu espero esteja abarrotado de gente. O Juventude tem tudo para conseguir uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil, botando mais 3 milhões e 400 na conta. Bom, é bom até ver que o Juventude consegue ganhar fora de casa, né? E a gente está falando isso às vésperas de um jogo que vai ter no Jacone, mas depois de outras 2 partidas que vão ser em Brasília. Então, ufa, o Juventude conseguiu ganhar fora de casa, ele já vinha fazendo bons jogos, agora ele vence também longe do Jacone, isso é muito importante. Mas o principal é que a gente está falando de um Juventude maduro, um Juventude pronto para esses desafios que está tendo, e não é por acaso que o Juventude está ali na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Estou falando de outra competição, mas estou falando de um enfrentamento com o adversário de Série A, em que ele encarou esse adversário e ganhou na casa dele. Então o Juventude vai se mostrando preparado para esses desafios. O Juventude hoje é o melhor time gaúcho em termos de atuação, em termos de rendimento, em termos de trabalho de treinador. Então a gente tem que saudar bastante isso. Ainda tem muita água para rolar, ainda tem uma decisão no Jacone no próximo sábado para ver quem é que avança para a quarta fase. Ainda tem muito também na outra competição, no Campeonato Brasileiro, mas vemos um Juventude maduro, competindo, ganhando quando pode, como foi hoje, como foi no final de semana contra o Grêmio, adquirindo um respaldo e um respeito muito grande. Isso é muito importante. Juventude 2-1 sobre o Inter, está bem pertinho da classificação, o papo. No sábado eu vou estar contando esse jogo pela Rádio Caxias, a segunda parte da decisão no estádio Alfredo Jaconi.